Quando o boné azul cobrir sua cabeleira amarela, você vai ficar mais bonita, ó querida Daniela. O Randolph já tá de boné e combinou com a gazela. Agora só falta você, minha amiga Daniela. O Brasil é dos brasileiros. Olha que frase tão bela. Está escrita no boné. Tente usá-lo, Daniela. Pobre gosta de comer bem, mesmo sendo banguela. Então use o boné e fique linda, mesmo sendo a Daniela. O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, a SECOM, e marqueteiro da campanha do presidente Luiz Farinácio Lula da Silva em 2022, Sidemônio Palmeira, confessou: ele é o responsável por cunhar a frase "o Brasil é dos brasileiros", estampado num boné azul usado por governistas nos últimos dias. De acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a ideia de levar o boné para a sessão marcou a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado e partiu do chefe da SECOM. Foram 10 unidades levadas para o Congresso no sábado e Padilha pretende fazer mais 200 para que mais parlamentares possam também passar vergonha e serem confundidos com os irmãos Metralha. 200 bonés? Mano, imagina o quanto vai ser superfaturado. Como se sabe, foi um tiro no pé. A oposição, mais inteligente e bem-humorada, respondeu com um boné falando do preço dos alimentos. Tem esse também, o café. Pode escolher. 2 mentiras cabeludas. Nem picanha, nem café! Nem picanha, nem café! Checkmate no Sidônio. Uma derrota como essas não poderia passar despercebida pelo departamento de propaganda do regime. O pessoal da Globo News, de semblante pesado, teve que admitir a derrota. Quando estávamos lá no Congresso e surgiu o primeiro bonezinho, que ainda não era guerra, era só o bonezinho, ainda teve uma disputa de autoria dentro do governo. Uns falando que a ideia era do Padilha, outros falando que a ideia era do Sidônio, ou seja, ou o articulador político ou da Secretaria de Comunicação, e depois meio que ficou todo mundo junto achando aquilo incrível. A disputa pela autoria dessa super ideia ocorreu, o que nos dá a dimensão de como isso foi considerado incrível. E não é novo que o governo tem que lidar com os problemas que acontecem no seu governo, na sua gestão, independentemente das anteriores e principalmente dos fatores que levaram. Vocês vão lembrar, e isso viralizou no Brasil inteiro, não sei se nem na época a gente usava esse termo, em 2013, Ana Maria Braga usou um colar de tomate na gestão da Dilma Rousseff para simbolizar esse vilão da inflação à época. Essa questão de levar picanha, café para o plenário, enfim, essas coisas são muito clássicas, né, do que o Valdo falou como chão de fábrica, no sentido dos deputados que estão ali na guerra das narrativas todos os dias. Mas é fato que a guerra dos bonés, ela traduz um governo que ainda não entendeu a comunicação, que não age, somente reage. E é aquele clássico, né, gente? Toda imitação em qualquer seara sai pior do que o original. E nesse caso, você reagir também é outro clássico. Você bota em evidência a ação e coloca em outro patamar a sua reação. Bom... Mano, até as funcionárias do regime estão tirando sarro da ideia do boné. Imagina disputar a autoria de uma frase de cartilha de prezinho. Imagina a vergonha de ter que defender um governo desses. Um governo que não tem ideias nem para governar. Imagine para fazer um boné. Tem que roubar uma ideia do Trump, mudar a frase e achar que ficou genial. E depois ainda ser zoado pelos oponentes que desviam o assunto para a inflação dos alimentos. Eu pensei que nada poderia ser mais humilhante do que os petistas apanhando calados nas redes. Mas quando eles resolveram descer pro play e fazer memes, a vergonha atingiu um novo nível. A surra foi tão feia e o regime stalinácio passou uma vergonha tão enorme que até os mais fiéis lacaios do Nove Dedos perderam a paciência e foram para a frente das câmeras arrancar os cabelos e berrar de raiva contra o marketing do PT.
Mas, de todos eles, nenhum ataque de ódio foi mais divertido do que o da comentarista da Globo News e manicure dos 9 dedos do Lula, Daniela Lima. Para você ter uma ideia, a maluca chegou a gritar: "Volta, Janones!" O governo, aparentemente, foi uma estratégia do novo chefe da comunicação do governo Lula, o Sidônio Palmeira, adotar aí os bonés e colocar os bonés na rua. Então, assim, de novo, para mim, fail. Rebaixa o debate político, cai numa armadilha da oposição, que sempre, inclusive pelo próprio estilo de atuação de uma ala dela, vai produzir mais barulho e mais material para as redes sociais, para esse debate, que ele estrangula o contexto. Então, o governo cai de novo numa armadilha e parece não conseguir entender que se você vai brigar na mesma seara, aí você chama o André Janones, que é quem faz nas redes o que uma ala da oposição faz. Mas se você vai usar a expertise de quem fez comunicação, publicidade e é especialista em falar, em transmitir mensagem, você não vai para a briga rastaquera do bonezinho. Esse é o meu ponto sobre o governo. Sobre a oposição, é preciso entender o seguinte, e isso não se trata de defender lado A ou lado B, gente. Trata-se de defender contexto. A oposição está, sim, explorando um flanco que é legítimo, que é sobre o qual que a Miriam vai falar, a inflação dos alimentos. Sim, está caro. Tem uma série de fatores, a Miriam vai explicar a expertise dela, eu vou deixar com quem sabe, a inflação dos alimentos. Agora, dizer que não há, está faltando comida, dizer que o brasileiro voltou a passar fome, o governo deveria, em vez de brigar com o boné, brigar com os dados debaixo do braço. E, de novo, fazer uma campanha que esclarecesse. A fila do osso veio durante a pandemia em 2021 e teve governador, que era aliado do governo de turno, inclusive, que fez piada, que disse que a ossada era de boa qualidade. O que fez a oposição agora? Pegou uma ação que acontece há 14 anos em Fortaleza, no que seria a Ceasa de lá, e transformou na fila do osso. O governo deveria lidar com os dados, em vez de partir para a briga rastaquera do bonezinho. Relatório da ONU aponta queda de 85% na insegurança alimentar severa do Brasil. 14 milhões e 700 mil pessoas fora dessa condição. Quem é que está dizendo? Além da ONU, esse relatório é do próprio Senado Federal. O governo poderia brigar com os dados debaixo do braço, mas preferiu ir para a linha rastaquera do bonezinho. Merece, então, ver Eduardo Bolsonaro segurando uma picanha e um café dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Coitada, ela tá se esforçando muito para criticar o governo, chega até a gaguejar. Mas eu entendo a frustração dela. Afinal, a Mortadela ganha bem para trabalhar para o governo e, pelo jeito, ninguém lá dá ouvidos a ela. Preferem ouvir esse novato que acabou de chegar, o Sidônio. Mas como ela é brasileira, ela não desiste nunca. Rapaz, que mulher guerreira. Veja como a Mortadela reclama da comunicação do governo porque acha que ela joga muito limpinho, seguindo as ordens de um publicitário tradicional que cai nas armadilhas da direita malvadona e suja. Mortadela tá com a faca nos dentes, ela tá cansada de ser humilhada junto com o PT. Repara uma coisa, quando a Daniela Lima diz que não vai defender lado A ou lado B, pode ter certeza, ela vai defender o regime stalináceo. Pensa comigo, ela está há uns 5 anos falando que tem que combater as fake news. Ela diz que as redes sociais têm que ser reguladas. Ela bate palminha pro Xandão sempre que ele suspende perfis de direita nas redes por fake news. Mas quando ela vê que o governo apanha nas redes sociais dia sim e dia também, aí o que ela acha que o governo deveria fazer? Se você vai brigar na mesma seara, aí você chama o André Janones, diz a Mortadela. Janones, além de responder por peculato no STF, é confessadamente um espalhador de fake news. Mas nada disso importa para Daniela, né? O que importa é que o time 9 Dedos não perca a batalha nas redes. Sem falar que ela tá delirando.
Mortadela, você fala como se o PT fosse uma virgem pura vestida de branco no cenário político. Justo o PT, um partido que sempre jogou sujo, roubou, matou, destruiu reputações de gente honesta, rolou na lama abraçadinho com ditadores do nível do Maduro, espalhou mentiras até sobre a facada que Bolsonaro levou ou sobre os móveis do Alvorada. Não há nível mais baixo do que o do PT na política mundial. Até o Janones é um mero estagiário inocente perto do petista médio. No final, até a Daniela acabou sendo zoada pelo Eduardo Bolsonaro. Nunca imaginei que falaria isso, mas... Obrigado, Dani! O desgoverno perde em tudo, até na tal da guerra dos bonés. Não sabe brincar, não desce pro play. Para fazer oposição a esse desgoverno, basta falar a verdade. O regime stalinácio não só foi humilhado e colocado contra as cordas pela direita, ele também nem conseguiu se comunicar com o Brasil. É óbvio que a ambição deles era fazer do boné uma mania nacional, suprapartidária, abraçada até por quem não é petista. A prova disso é que eles fizeram o boné azul, para que o brasileiro médio não o associasse ao partido. Mas se tem uma coisa que ficou bem clara, é que essa comunicação do boné só atingiu a seita de petistas mais fanáticos, como também foi um vídeo da Érica e do Lindinho. E o pior, os profissionais da imprensa e da comunicação, que serviam cegamente ao PT, já estão percebendo que desses incompetentes não sai mais nada. A Daniela é uma dessas. Perdeu a paciência e já sacou que corre o risco de morrer abraçada ao governo mais impopular e incompetente da história. Um lado dela tenta dar um toque e salvar o Pitanic. Outro quer pular do barco. Aconteça o que acontecer, já é tarde demais, Daniela. Você participou ativamente desse governo e será para sempre associada a esse grupo político. E quando ele for enxotado do poder para a lixeira, você irá junto. Entenda como isso é bom. Olá, aqui é a Daniele Limão do Lorota News, trazendo as melhores passadas de pano para o regime atual. Urgente! Acabei de receber via pombo correio uma notícia de última hora. A Bolsa de Valores dos Estados Unidos despencou, tudo culpa do Donald Trump e suas políticas de imigração. Parece que ele extraditou as maiores mentes pensantes do Brasil por estarem ilegais há apenas 30 aninhos. Mas olha pelo lado positivo, agora o pobre pode voltar a voar de avião. Dizem que não tem SUS lá, mas fizeram até massagem de graça para os nossos heróis extraditados. O IBGE disse que só com a chegada deles o IDH subiu 500%. Chupa, Trump. Vocês podem ter Elon Musk, Mark e Bezos, mas nós temos os cientistas mais renomados do mundo e agora eles estão de volta para sentir o grosso. Se gostou, curta, compartilhe e me siga. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.